Olá, turma! Vamos falar um pouco agora sobre o acionamento de motores elétricos trifásicos, tá? Eu tenho uma aula aqui no canal falando sobre o que é o motor elétrico trifásico. Então, se você não viu ainda, dá uma assistida, por favor, tá bom? Então, pessoal, para a gente iniciar essa aula, eu tenho que falar para vocês que para o motor elétrico, o melhor tipo de partida se chama partida direta, tá? Então, essa partida direta, ela é aquela que liga-se o motor direto à rede e ele vai produzir o trabalho usando todas as suas características, como conjugado nominal, torque e assim por diante, tá bom? Mas essa partida direta, ela tem um problema por conta da corrente de pico. Mas nessa aula eu não vou falar sobre a parte de teoria, eu vou mostrar para vocês como é que se comporta a partida direta em termos de montagem e de funcionamento, tá bom? A partida direta que a gente vai trabalhar é um modelo como esse aqui, onde a gente encontra, por exemplo, um contator para o circuito trifásico, um contator bifásico aqui para o comando, né? Aqui circuito difuso, aqui um contator e um relé térmico, aqui as botoeiras, aliás, os bons de conexão com as suas devidas marcações com anilhas. Aqui nós temos as lâmpadas de painel e aqui uma botoeira liga e desliga, provavelmente simples aqui, tá bom? Então é assim que a gente vai fazer a nossa montagem. Na verdade ela tem 3 e 4 e 2 aqui, acredito que seja a dupla. Mas eu vou mostrar para vocês como é que nós conseguimos montar um comando elétrico, detalhando passo a passo como é que se faz isso, tá? Vou usar aqui para fazer isso, pessoal, um programa chamado CAD Simul. Vocês devem ter encontrado já na internet esse programa aqui, tá? Esse programa ele funciona através de uma senha, que é essa senha que aparece aqui, ó, 4962. Então, quando você coloca essa senha 4962, ele abre para a gente a tela do CAD Simul. O CAD Simul é um software que foi desenvolvido para a elaboração de comandos elétricos. Ele tem vários tipos de circuitos aqui que podem ser montados. Eu vou identificar cada um para vocês aqui, como é que a gente vai trabalhar com eles, tá bom? Então, a gente vai dar aqui um zoom mais, para que vocês observem aqui, ó. Quando a gente está nessa parte de cá, se você encostar o mouse, você já vê que aqui tem a alimentação, onde a gente vai trazer aqui as fase neutro e terra, positivo e negativo, transformador, ponte retificadora e assim por diante, tá? Aqui do lado a gente tem os fusíveis e chaves seccionadoras, que a gente pode utilizar também, mostrando aqui quais são os tipos, tá? Aqui a gente encontra os disjuntores ou interruptor direcional, no caso, né? Falando aqui, esse software foi traduzido do espanhol, então algumas traduções estão vindo como está no espanhol, tá? Aqui a gente tem interruptor diferencial, tem também o diferencial com 3 fios, tem o relé térmico, então a gente vai encontrar várias coisas. Tem um disjuntor motor aqui, o termomagnético, então tem várias coisas que a gente vai utilizar aqui, tá bom? Então a gente vai fazer isso aqui bem detalhado para vocês entenderem. Bom, todo circuito elétrico, pessoal, começa pela parte de força de acionamento dos motores, tá? Então para isso, a gente vai pegar aqui ó, um circuito onde a gente vai escolher as 3 fases neutro e terra, tá? Por que as 3 fases neutro e terra? Porque esse circuito vai ter que ter alimentação trifásica e o neutro e o terra para fazer a conexão aí do circuito de comando e proteção do motor. Vou dar um zoom aqui, ó. Então a gente consegue ver melhor aqui, tá? As 3 fases neutro e terra. Se eu der 2 cliques nele aqui, ele vai abrir aqui uma numeração que eu posso colocar ou eu posso deixar do jeito que está aqui. Eu vou deixar aqui e não vou fazer nenhuma conexão, tá bom? Muito bem. A parte de força, ela tem que ter protegida por um disjuntor ou por fusíveis, tá? Então, nessa primeira montagem, eu vou mostrar aqui como é que se faz a proteção por fusíveis. Então, vou vir aqui onde tem fusíveis, vou selecionar esse fusível aqui de 3 partes, né? E vou colocar abaixo aqui do nossos condutores, tá? Então, muito bem. Como é que eu faço para tirar o fusível? Eu cliquei aqui, direito do mouse, ele já solta de novo, tá? Então, o fusível está aqui com a letra F, esse tracinho já é do software também, tá? Então, já tem os 3 fusíveis aqui. Observem que os 3 fusíveis vão ser na numeração 1, 3 e 5, a entrada das fases, e a saída 2, 4 e 6 aqui, tá? Muito bem. Vamos continuar aqui agora. Depois dos fusíveis, nós vamos ter agora o acionamento, que é justamente o contator, que é o que vai fazer a conexão do motor elétrico com a parte de
força do motor, tá? Então a gente vai pegar aqui, pessoal, vai colocar 3 contatos aqui, ó. 3 contatos. Esses contatos são os contatos do contator, tá? Então tá aqui, ó. 3 contatos. E esses contatos também, ó, cliquei aqui com o esquerdo do mouse e agora com o direito eu tiro ele, tá? Esse contator vai ser chamado de KM ou a gente pode chamar ele de K1, tá? Depende da sua estrutura, mas a letra K é que representa ele. E aqui vou dar um OK, tá bom? Nesse momento a gente tem agora o contator, a parte de força e temos também o fusível. Muito bem. Dando continuidade aqui, a gente vai colocar agora aqui o relé térmico, tá? Que vai fazer a proteção contra a sobrecarga do motor. Então, obrigatoriamente, pessoal, eu vou ter que ter uma proteção contra curto-circuito e uma proteção contra a sobrecarga. Como eu estou usando fusíveis, a proteção contra curto-circuito são os fusíveis. E contra a sobrecarga vai ser o relé térmico. Então, a gente vai vir aqui onde tem os interruptores, disjuntores, e essa figura aqui representa o relé térmico, tá? Então, a gente vai clicar aqui, vai trazer ele para cá e vai colocar nesse ponto. Muito bem. Feito isso, depois do relé térmico colocado, a gente vai colocar aqui agora o nosso motor elétrico, tá? Nosso motor elétrico pode ser de 6 fios, 3 fios ou outros tipos que tem aqui. No momento a gente vai trabalhar com motor trifásico aqui. Cliquei aqui, coloquei os 3 fios e direito do mouse aqui. Detalhe importante, se você der 2 cliques aqui nele, ele vai mostrar aqui que esse motor, eu posso chamar ele de M1, e pode ser uma imagem, por exemplo, 3D, tá? Eu vou colocar aqui o 3D, vou colocar aqui o nome M1 e vou dar um OK. Olha que interessante, ficou como se fosse um motor real, tá bom? Muito legal. Então, pessoal, agora eu preciso fazer a conexão na parte de força desse circuito, tá? Para isso aqui eu vou usar esses conectores aqui, ó, cabos e conexões. Clicando aqui, ele abre para a gente uma janela, onde ele tem aqui vários tipos de conectores e cabos, tá? A gente vai usar esse cabo aqui, ó, fios verticais. Olha o detalhe importantíssimo aqui. Quando eu cliquei aqui, esse pontinho preto que fica aqui na tela é onde eu vou fazer a conexão, tá? Então, tomar cuidado para não deixar esse pontinho preto nem passar, nem sair da linha que a gente está fazendo. Então, como é que a gente faz isso aqui? Ó? Aproxima o pontinho preto, clica no esquerdo do mouse, segura e vai até onde está o fusível. Ó, não pode passar. Vai até onde está o fusível aqui, ó. Chegou nesse ponto, conectou. Daqui também em diante, conectou. Daqui para baixo, conectou. E daqui para baixo conectou e soltou, tá? Se eu quiser ver essas conexões de uma forma mais tranquila, eu posso vir aqui onde tem arquivo, configuração, e nessa configuração eu posso marcar essas conexões aqui, ó. Exibir conexões do símbolo, cursor help lines. Isso aqui ajuda a gente a fazer isso, tá? Vou dar um OK. E agora ele vai ficar mais fácil de ver aqui, ó, a conexão dos fios aos nossos componentes, tá bom? Então, pessoal, para exemplificar aqui, a gente já tem agora um circuito de força. Eu já tenho um contator K1 aqui. E esse contator K1, ele funciona da seguinte forma. Quando a gente alimenta a bobina dele, do contator, como eu mostrei na aula anterior, essa bobina faz com que os contatos sejam fechados, alimentando aqui o nosso circuito de força. Então, veja que que o contator ele se comporta como se fosse um interruptor que desliga e liga as 3 fases através da alimentação da sua bobina, tá bom? Se eu quiser fazer um teste aqui agora, eu posso simular aqui, nesse simulação aqui, e nesse contator K1 eu não consigo fechar, mas consigo abrir os fusíveis aqui, indicando que houve, por exemplo, uma simulação de curto. E aqui eu consigo também acionar o relé térmico, indicando que ele houve uma sobrecarga, tá? Então aqui a gente consegue fazer as primeiras simulações. Muito bem. Então a parte de potência foi feita. Essa parte de potência, pessoal, é chamada de circuito de força, circuito principal ou circuito de potência. Todos os 3 nomes são isso, dados a esse tipo de circuito, porque ele está alimentando uma carga trifásica aqui. Esses motores podem ser de pequeno porte ou de grande porte, 1 CV, 2, 3, 10, 20, depende do modelo, tá? Para o caso da partida direta, existem as limitações de norma, e a gente vai ver isso mais à frente com relação à questão da normatização. Mas para funcionamento, aqui nós teríamos esse circuito aqui de força pronto.
Muito bem. Não esquecendo também do fio terra, tá? E aqui o software indica, seguindo a NBR 5410, as cores ideais para você fazer isso, tá? Então seria verde com linhas amarelas aqui, tá? Então a gente vai pegar aqui, clicar nesse ponto, clicou aqui, ó, trouxe até aqui, e daqui clicou aqui e trouxe para cá. Pronto, eu tenho um fio terra conectado também. O neutro, não é necessário conectar o circuito de força, porque o motor funciona apenas com as 3 fases. Então o neutro vai ficar no nosso circuito de comando, tá bom? Muito bem. Esse diagrama que eu fiz aqui, pessoal, é chamado diagrama unifilar, tá? Onde eu vou desenhando aqui os componentes e vou fazendo as ligações aqui elétricas dele, tá bom? Então, esse diagrama aqui eu tenho os símbolos e vou fazendo as conexões aqui. Na verdade, eu não vou nem dizer que é unifilar, né? É um diagrama funcional, vamos dizer assim, que ele tem aqui a ligação dele, tá bom? Então, o unifilar é um pouco diferente, é mais usado na predial. Depois eu mostro um exemplo aí para vocês verem também o que é unifilar, tá bom? Mas, voltando para cá. Então, esse diagrama traz para cá a conexão dele, faz a ligação aqui dos fios e fusíveis e contator e relé térmico até o motor. Muito bem. A parte de comando elétrico agora, eu preciso fazer também para alimentar a bobina do contator, que vai fazer esse contator aqui ligar. Tá? Então, para isso, eu vou colocar mais um fusível. Esse fusível vai ficar aqui do lado. Eu posso seguir como referência esse aqui, ó. Vai ficar aqui do lado, tá? Fusível. Esse fusível aqui, pessoal, eu vou chamar ele aqui de F1, esse conjunto de fusíveis, tá? F1, para identificar eles. Como aqui é proteção, o relé térmico também recebe a nomenclatura de F, tá? Então, fusíveis também, aliás, de proteção a gente usa F, já que eu usei os fusíveis como F1, o relé térmico será chamado de F2, tá? Muito bem. Opa, tem outro relé aqui atrás, olha só, isso é um erro que pode acontecer, pessoal. Tinha 2 relés térmicos aqui, quando eu coloquei um que eu percebi que o outro estava em cima. Então, vou deletar esse daqui, ó. E esse aqui vai ser o meu F2, tá? É importante porque esse aqui podia não funcionar, na verdade, porque eu estava ligando um fio, um fusível em cima do outro, tá? Aliás, um relé térmico em cima do outro. Mas ainda bem que eu fiz o teste aqui e acabei achando aqui primeiro. Vamos lá. Então, aqui está ok, aqui está ok, está ok. E vamos agora para o fusível de comando, para o circuito de comando. Então, aqui vai ser o fusível, o número dele vai ser o F3, a nossa sequência, tá? F3 aqui. Muito bem. Eu preciso de uma fase para alimentar esse comando, tá? Essa fase pode ser qualquer fase que eu queira utilizar aqui. Então, como eu estou com essa fase aqui 3 mais próxima, eu vou pegar essa fase aqui, ó, alimentação de fase, pegar desse borne aqui, ó, e trazer para cá. Ó. Muito bem, alimentei o fusível. Depois do fusível, eu obrigatoriamente tenho que colocar os dispositivos de proteção do comando, tá? E aí, o que é que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores? Que a gente tem aqui no próprio relé térmico um contato que faz a proteção para que, quando ele acione aqui na parte de força, o circuito de comando seja desabilitado, tá? Então, se a gente vir aqui e clicar em contatos auxiliares, a gente vai procurar por aqui, não vai encontrar nesse ponto. Se colocar aqui em disjuntores, a gente não vai achar também. Se colocar aqui em botões, aí aqui, pessoal, em botões, ó, acionamento de botões, deixa eu ver se aparece no pronto, botão de acionamento. Se a gente for procurando aqui aos pouquinhos, a gente vai encontrar lá na frente o contato NF do relé térmico, tá? Então tá aqui, ó, nesse ponto. Então por que é um contato fechado? Porque enquanto ele estiver funcionando, esse contato está fechado. Quando der um curto-circuito, aliás, uma sobrecarga, ele vai abrir esse contato aqui, protegendo o nosso comando. Então vou clicar aqui, vou trazer esse contato para cá, e direito do mouse. Detalhe, não adianta encostar só um contato aqui no outro que ele não funciona, tá? É preciso fazer a conexão com fio. Então esse relé térmico aqui, esse contato 9596 vai ser ligado desse relé térmico. Olha que interessante. Como eu estou fazendo uma simulação, eu tenho que usar o relé térmico aqui com essa mesma nomenclatura para que ele entenda que esse cara, quando acionar, na verdade está abrindo esse. É como se isso aqui tivesse ligado aqui mecanicamente no relé térmico, tá? E aí quando acionasse esse, ele abrisse. Então, como eu estou fazendo a simulação, eu tenho que endereçar esse contato aqui com o endereço que eu coloquei aqui. Então, como esse aqui é o F2, esse aqui deverá ser também o F2, tá? E detalhe, se você colocou o F maiúsculo, tem que ser maiúsculo. Se você colocou um tracinho, tem que ter tracinho também. Então, isso aqui é uma coisa que tem que ficar para poder fazer a simulação, tá? No caso do desenho de comando normal, você já vai ver isso aqui tudo prontinho.
E é só fazer as conexões. Mas como eu estou simulando aqui, a gente não vai fazer essa simulação usando essas configurações que o software pede, tá? Muito bem. Depois aqui do fusível, a gente vai ter agora um botão para desligar o nosso circuito. Esse botão é normalmente fechado, essa botoeira NF aqui, ó. Então vou colocar essa botoeira NF aqui, tá? Botoeira NF. E depois da botoeira NF, vou colocar uma botoeira NA. Por que eu estou usando uma e outra? Bom, o que acontece, pessoal? Imagine vocês que eu tenho aqui o circuito sendo alimentado, passando por esse ponto, chegando até aqui. Quando eu aperto esse botão, eu vou ligar a bobina do contator. E aí, quando o contator estiver ligado através de uma retenção, que eu vou explicar o que é, e eu quiser desligar, eu vou apertar esse cara aqui, tá? Então eu tenho que ter o circuito de comando onde a energia passe até a minha bobina, e vou aproveitar e vou colocar logo ela aqui, ó. Aqui é a bobina do contator, tá? Cliquei aqui, aqui está lá, bobinas e contatores e relés, vou colocar ela aqui, tá? Quem é essa bobina aqui? Essa bobina vai ser a bobina que vai acionar os contatos desse cara aqui. Então, esse cara eu chamei de K1. Então, essa bobina tem que ser de K1, já que eu estou associando ela para fazer o teste aqui, tá? Muito bem. Feito isso, eu vou agora colocar aqui a parte de força, né, o cabo aqui, ó, conectar ele aqui nesse ponto, conectar ele aqui nesse ponto, conectar ele aqui nesse ponto e conectar ele aqui nesse ponto. Como eu quero fazer uma simulação com fio neutro, vou pegar esse neutro aqui, vou conectar ele aqui em cima, que é o neutro, tá? Ó. Vou conectar ele aqui, trazer ele por aqui. Olha só que interessante. Trazer ele para cá, trazer ele aqui e vou conectar ele aqui nesse ponto. Muito bem, fio neutro conectado. Agora um detalhe muito importante que não pode ser esquecido. Pessoal, quando a gente coloca aqui a botoeira, eu tenho que dizer que essa botoeira não pode ser igual a essa. Veja, ela é fechada, isso aqui é aberta. Porém, estão os mesmos nomes, S e S. Então, se eu apertar esse S aqui, ele vai entender que é esse S aqui também, na simulação, tá? Eu vou simular para vocês verem aqui, olha que legal. Ó, quando eu apertar o S, ele fechou, ó. Apertei o fechado e aqui é aberto. Quando eu apertei o S, ele fechou e o outro abriu, tá? Então, não pode ser o mesmo nome. Então, o que eu vou fazer aqui? Esse primeiro, como é o primeiro botão aqui que eu estou utilizando, a primeira botoeira, a gente chama de S0, tá? E aqui vai desligar o circuito. E aqui vai ligar o circuito, eu vou chamar de S1, tá? Percebam que também tem uma nomenclatura, 1 e 2 para fechado, 3 e 4 aberto, tá? 95, 96 do relé térmico, fusível aqui. Muito bem. Pessoal, olha que legal agora. A gente já está com o circuito de comando aqui pronto, tá? Faltando apenas um detalhe que eu quero que vocês percebam agora. Então, esse circuito de comando ele é chamado de circuito de comando auxiliar ou um circuito de controle, tá? Onde eu posso fazer o acionamento da parte de força. Olha que legal. Quando eu simular aqui agora, observe o que vai acontecer. Eu apertei S1, veja que a bobina de K1 foi ligada e esse contato aqui fechou. Então alimentou o motor está girando aqui. Ó. Só que se eu soltar o S1, eu estava pressionando aqui o botão, o motor desliga. Então veja que legal. Eu tenho uma fase chegando até esse ponto, até aqui eu tenho fase. Quando eu apertei o S1, essa fase passou, alimentou a bobina de K1, os contatos abertos aqui de K1. Quando a bobina foi ligada, o campo magnético fez com que isso aqui fosse fechado. E quando eu desliguei a bobina, cortou-se a alimentação, a mola fez ele voltar. Então, pessoal, nós temos uma partida direta montada, porém, ainda falta um item muito importante. Vou tirar a simulação aqui de novo. O que acontece? Como eu quero que esse motor fique funcionando em apenas um pulso, e aí por que eu uso botoeira? Porque a botoeira ela me permite que eu ligue esse motor nesse ponto. Se eu colocar mais botoeira, eu vou ligar em outros pontos também. Mas vamos primeiro aqui funcionar ele com a forma mais básica. O que é a forma mais básica aqui? É que a gente faça agora ele ligar e ficar retido aqui o funcionamento, tá? Para isso, a gente utiliza uma ferramenta que é um contato auxiliar do próprio contator, esse contato aqui, ó, do próprio contator, K. E esse contato aqui a gente chama ele de K1. Por que K1? Porque esse contato, que é 13 e 14, ele está também dentro desse contator, ele está em cima do contator, ele está montado no contator. Então, observe que tudo que for contatos do contator quando for ligado, eles vão fechar. Olha que legal, se eu acionar de novo aqui, ó, e der um S1 aqui ligado, ó, mesmo que não esteja conectado fio nenhum,
Mas a partir do momento que eu liguei a bobina de K1, o que é aberto fechou, o que é aberto fechou. Ou seja, o contato de K1 ele está fechando aqui porque a bobina de K1 foi alimentada. Então, tudo que está montado no contator, que esteja contato aberto ou fechado, ele, se for aberto, vai fechar, e se for fechado, vai abrir. Então, essa lógica aqui de comando é o seguinte. Olha que legal. Vou fazer agora a conexão desse terminal, desse conector, aliás, daqui até aqui e daqui até aqui. Veja que interessante agora. Observe, pessoal, que eu tenho agora a fase vindo até esse ponto de cá e também por aqui. Então a fase está nos dois pontos aqui, ó, nos dois pontos. Quando eu vier aqui e ligar o circuito, olha que legal. Quando eu apertei S1, essa fase aqui alimentou a bobina. Então agora eu tenho fase passando por aqui onde está o botão S1 e tenho fase passando por aqui também. Alguns podem pensar que haveria um curto-circuito, mas isso não acontece porque eu estou com a mesma fase, tá? Então não há problema algum. Então quando eu estou com essa fase aqui passando por esse lado, porque o K1 ligou e quando ele ligou o contato aberto dele fechou, a partir do momento que eu solto aqui, essa alimentação fica vindo pelo próprio contato de K1. Ou seja, o próprio contator, quando ele está ligado, ele faz a sua retenção. Então, isso aqui é chamado de contato de retenção do próprio contator ou contato de selo, né? É ele que é responsável por manter o contator ligado. Veja que legal. Enquanto a bobina do K1 está ligado, os contatos abertos deles fecharam. Então, a parte de força fechou, alimentou o motor. E aqui também o seu comando aqui, o seu contato de comando, quando ele está fechado, está alimentando o motor. Porém, essa energia que está vindo para cá, ele está aqui ligado porque esse cara está alimentado. Se eu apertar o S0, o que aconteceu? Eu tirei a alimentação da bobina, a bobina desligou. Como ela desligou, o contato aqui que estava alimentado por conta da energia que estava na bobina, né? Ele abriu e aqui abriu. Então, consequentemente, isso aqui para de funcionar. Então, esse contato de selo é essencial para que a gente faça isso, tá? Ó, ligou, deu um pulso, desligou, deu outro pulso aqui, ele vai parar. Então, é isso que funciona no nosso circuito de partida direta de motor. É esse aqui, o circuito simples, onde eu posso acionar o motor de um ponto e desacionar ele aqui no outro ponto, tá? Percebam também que caso haja uma sobrecarga, olha que legal. Se houver uma sobrecarga no circuito aqui, ó, ele vai cortar a alimentação, não vai ter mais alimentação, o motor não vai ligar mais, tá? Se houver um curto aqui no comando, ó, olha só, desligou a alimentação, cortou a alimentação do K1, o K1 não tem mais a bobina ligada, então os contatos aqui voltam a ficar como eles são normalmente, tá? Esse tipo aqui é um NA, ou NO em inglês, tá? Aqui também NA ou NO, que é Open, aberto. Então, como esse fusível aqui se rompeu, ele não deixou mais alimentar a bobina. E aí, quando eu ligar novamente a bobina, ele não liga, aliás, o fusível, né, quando eu fizer a simulação aqui, a bobina não é ligada mais porque ele está aqui agora com ele funcionando, tá? Então, aliás, com ele aqui desligado. Se eu apertar o S1 agora, ligou novamente e aí está funcionando normal. Porém, se houver uma sobrecarga aqui no relé térmico, o que vai acontecer? Olha que interessante, eu vou simular uma sobrecarga. Uma sobrecarga ocorrida, ele automaticamente abre o contato aqui auxiliar que protege o motor contra a sobrecarga e cortou a alimentação da bobina. Então, da mesma forma que o S1 ou o fusível, o relé térmico também tem essa função de proteger o circuito de comando, mas devido à parte de força, já que o motor térmico, o relé térmico estava aqui, né, protegendo o motor contra o aquecimento, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula, espero que vocês tenham entendido. E aguarde as próximas aulas que a gente vai continuar aqui no nosso curso de comandos elétricos aqui, tá bom? Obrigado e até mais.